Olá, sonhadores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso. Amigos, eu queria trazer para vocês uma reflexão que está na Bíblia, no livro de Êxodo e de Números. É sobre a polêmica de Moisés, porque Moisés não entrou na Terra Prometida, né? E eu não quero entrar precisamente nessa polêmica, eu quero refletir com vocês sobre a importância da gente não repetir fórmulas antigas em ocasiões novas. Nós, seres humanos, temos a tendência de repetir as mesmas ações, atitudes, comportamentos em diferentes situações. E isso não é legal, né? Repito, não devemos repetir fórmulas, a mesma fórmula para situações diferentes, porque as situações são diferentes. O mundo está girando, o planeta Terra está girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Então, nesse transladar, muitas coisas vão acontecer em nossas vidas. E nós devemos estar alerta para a nossa intuição, nós devemos ter um autoconhecimento muito grande, para que a gente responda aos atos com prontidão e não repetir as velhas fórmulas a que estamos acostumados. Então, eu queria ler um pouquinho aqui sobre o livro de Moisés, sobre o livro da Bíblia, está escrito em Êxodo 17, né? A jornada pelo deserto de Sim e a falta d'água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber, estamos com sede. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e a nós e a nossos filhos, e ao nosso gado, aos nossos animais? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Olha só, eu queria que você guardasse aí na sua memória. Moisés ficou com medo. Moisés era um grande líder, mas ele tinha medo. E está tudo bem. Moisés aqui, apesar de ele ter um grande medo de ser apedrejado, ele tinha medo da reação do povo, mas ele era um grande líder, tá certo? E ele morreu como um grande líder, mas aqui ele está sendo, vamos dizer assim, ameaçado, coagido pelo povo. Você já se sentiu mais ou menos nessa mesma situação? Vamos seguir a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, o rio Nilo, né? E vai. Veja, Deus disse: passa à frente desse povo. Passar à frente é estar num estado acima daquelas emoções daquele povo. É passar à frente, é estar acima. Porque um bom líder ele tem que passar à frente do povo, no sentido de que ele tem que ter uma atitude emocional e psicológica superior à maioria de cada um daquelas pessoas. Por mais que eles estejam irados, com raiva, indignados, mas o líder sempre tem que manter a sua postura de líder. E a Bíblia chama isso de passa à frente desse povo. Passar à frente é estar no nível acima.
e Deus continua falando, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, repito, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos filhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a dúvida, está o Senhor no meio de nós ou não? Bom, amigos, então, tudo bem, eles beberam água, mas o povo, ele parece que permanece rebelde, né? Em uma outra situação, olha só, e aqui está registrado em Números, capítulo 20, Moisés fere a rocha e as águas saem. Qual é o contexto? Aqui diz aqui. Números 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta, toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus filhos, e dirás a sua água, assim, lhes trarás água, e assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes. Olha só, ele agiu, ele falou imprudentemente diante do povo, ele generalizou, ele chamou todo mundo de rebelde, né? Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha? Tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me cresces a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra em que tenho dado. Então aqui nós temos uma situação que não é muito difícil, não é muito fácil de você analisar, porque nós temos aí um povo que está sedento, está com sede, e o líder, no ponto de vista desse povo, estava faltando com a sua responsabilidade. Mas tudo estava acontecendo como deveria acontecer. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que Moisés ele estava com medo do povo. Repito, ele era um grande líder, o mais pacífico de todos os homens na terra, mas ele tinha um medo que o povo se revoltasse. E ele, nesse outro momento, Deus queria dele, porque para cada situação existe um comportamento diferente. Naquele momento, lá em Refidim, era para ele ferir, porque o povo teria que sentir aquela energia do seu líder, mas nesse momento não era para ferir a rocha, era para ele falar a rocha, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder, meu amigo. Então, quando Deus disse, não guardaste a minha santidade, é isso. Você tem que obedecer a sua intuição que Deus te dá. Se a intuição te pede para falar, fale. Se a tua intuição te pedir para agir, ou
fazer de um modo diferente, faça, obedeça a sua intuição. E não se deixe pressionar pelos problemas, pelas dificuldades. Não se deixe abalar pelas pressões psicológicas do dia a dia. Pressões vindas da esposa, do patrão. Não se deixe abalar e não se deixe levar pelo que as pessoas falam ou ameaçam. Confia em ti mesmo, porque Deus está dentro de ti. Confia, Ele está lá. Se a tua intuição diz, fala assim, desse jeito, fale desse jeito. Se a tua intuição que Deus te dá lhe diz, age dessa maneira, haja. Porque repetir as mesmas fórmulas em situações diferentes não dá certo. Lá em Refidim, ele tinha que agir daquela maneira, porque o povo tinha que aprender alguma coisa daquela ação de Moisés, ferir a rocha 2 vezes. Mas agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles teriam que ter uma outra atitude. E essa atitude era confiar na voz interior que estava vindo para ele, que dizia, fala a rocha, porque da rocha fluirá água, vai vir água para dar de beber a todo esse povo. Deus queria colocar Moisés num outro nível, porque aquelas pessoas também tinham capacidade para aprender aquilo. Aquelas pessoas, depois de todo aquele sofrimento, todo o povo passando por aquele sofrimento, já estava no outro nível, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Portanto, para cada situação, exige uma atitude diferente. Não devemos, eu sou professor, e eu não ajo, eu não falo da mesma maneira com uma turma do nono A, por exemplo, com a turma nono B. São as mesmas, é a mesma série, mas eu não posso usar a mesma forma, porque ali tem pessoas diferentes. É a mesma série, mas para cada turma eu tenho uma atitude diferente. Eu tenho uma maneira de agir, de falar. Alguma turma você precisa ser mais exigente, outra turma você deixa a turma andar pelas suas próprias pernas, direcionado pelo professor. Então, para cada situação, você deve ter uma atitude diferente. Não repita as mesmas fórmulas. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo, mas um dia pode não dar. Porque a vida é dinâmica. O planeta Terra está em movimento, tudo está em movimento, não tem nada parado. E se você repete as mesmas fórmulas, a fórmula é algo fixo, a fórmula é algo estagnado. Ela serve para determinada situação. E se você repete, se você é uma pessoa rígida, que age da mesma maneira, com as mesmas pessoas, com as mesmas situações, com os mesmos grupo de trabalho, grupo de WhatsApp, seja lá o que for, seja diferente, haja diferente em situações diferentes. Siga a sua intuição. Tá certo? Era essa a minha mensagem. Muito obrigado por ter assistido. Dá um like, compartilha e fique com Deus.